Convido também aqui para essa roda de diálogo, né, a travesti, puta, escritora, doutoranda em teoria literária pela Unicamp, feminista e militante dos direitos de LGBTs e de profissionais do sexo, escreve relatos dos programas que faz e reflexões sobre o universo da prostituição em seu blog E Se Eu Fosse Puta. E compõe, além disso, os coletivos LGBTs, Babados e Identidade, a Associação de Profissionais do Sexo, Mulheres Guerreiras e o coletivo Transtornar, que reúne pessoas trans e travestis em Campinas e região. A querida Amara Moira. Sou aluna aqui da Unicamp, né? Meu nome é Amara Moira, meu nome de militância, né? Amara Rodovalho é o meu nome de acadêmica, então quando vocês virem artigos vai ser como Amara Rodovalho. Amara Moira é meu nome de militância. E faz 1 ano e meio que eu começo minha transição, um pouco mais que isso talvez. Eu fiz minha transição, meu começo de transição, comecei com 29 anos, né? Então na metade do meu doutorado, na verdade tinha 1 ano e pouquinho de doutorado, quando eu peço para a primeira pessoa me chamar de Amara, quando eu começo a tomar meus hormônios, quando eu começo a trocar meu guarda-roupa, eu comecei os hormônios, troquei o guarda-roupa antes de pedir para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então, as pessoas foram vendo uma transformação da minha imagem pública, né? E aí foram vendo aquilo e foram, sei lá, tentando interpretar da maneira como queriam ou da maneira como podiam. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntavam: é ainda para te chamar com o seu nome, seu outro nome, o seu nome masculino? E eu falava: não, quando for a hora de mudar, você vai saber, porque ainda não tinha muito claro para mim até onde eu dava conta de ir nesse processo, né? E aí a Unicamp, de alguma maneira, ela foi fundamental nesse processo. Não a Unicamp e a universidade, essa não, essa só cagou no rolê. Mas a militância que eu encontrei por aqui, a convivência, o grupo de estudantes, esse foi muito importante, né? Então, eu lembro da primeira vez que eu cheguei para um amigo e contei para ele que eu queria ser chamada de Amara. Aqui na Unicamp, conversei sobre isso com ele, né? Já tinha vivido um fim de semana inteiro como Amara em São Paulo, porque é mais fácil começar fora do lugar onde você existe, né, há mais tempo, né? Então você sai da sua cidade, começa lá o processo e volta, aí você volta com convicção de que você consegue fazer isso aqui, que aqui também tem que fazer, aqui também vai ser o processo, vai ser mais duro, mas ao mesmo tempo você vai ter que enfrentar o processo aqui, né? E contei para esse amigo, depois de ficar lá meia hora contando a história para ele, aí a gente foi se despedir, ele virou para mim e falou: tá bom, tchau, gato. Gato, ele me chamou no masculino, assim, sabe? Aí eu fiquei com a impressão de que, nossa, ele não gostou, ele não comprou a ideia, não vai funcionar, ninguém vai aceitar trocar meu nome aqui na Unicamp, ninguém vai olhar para mim e falar: você tem direito de reivindicar um nome feminino, uma existência feminina. E aí eu lembro que eu fui para casa desolada, assim, né? Quando eu voltei no outro dia, ele estava numa roda com amigos que eu não conhecia, e aí ele me chamou e falou: gente, essa aqui é minha amiga Amara, e me apresentou para a roda como Amara, e todo mundo: oi, Amara. E as pessoas olhavam para mim, eu ainda com uma imagem masculina, sabe, meu cabelo curto, e as pessoas: não, Amara, você quer ser chamada de Amara, você vai ser Amara, você tem direito de reivindicar o nome, quem sou eu para decidir por qual nome você deve viver a sua vida, né? Então, foi muito interessante isso, né? Porque eu recebi uma acolhida muito boa desse universo ao meu redor, e aí eu percebi que nesses primeiros passos a comunidade assumiu como tarefa dela garantir uma acolhida para mim. Então, por exemplo, quando numa roda alguém me chamava pelo meu outro nome ou me tratava no masculino, a própria roda corrigia essa pessoa. Eu não precisava me desgastar convencendo indivíduo por indivíduo de que eu tinha direito de reivindicar um outro nome, um outro gênero para mim. Então, isso me deu muita tranquilidade, né? Eu vejo que a maioria das pessoas não tem esse privilégio que eu tive de poder fazer a transição aqui dentro desse universo, né? Mas, ao mesmo tempo, voltar para a casa dos meus pais moram em Barão Geraldo, né? Então, moram mais perto da Unicamp do que eu morava. Eu morava numa república ali perto da moradia, meus pais moram aqui do lado da Casa do Lago. Então, era muito complicado, porque eu tinha um nome feminino aqui, e quando eu chegava em casa, minha mãe chorando e um nome masculino à minha espera, assim, sabe? Então, era uma realidade muito, muito complicada, assim, né?
duas coisas. O meu dia vivia entre uma euforia enorme na Unicamp no feminino e chegava em casa, clima depressivo, nome masculino, né? E aí eu precisei sair da casa dos meus pais, né? E fui morar com amigos numa república. E aí, isso faz 1 ano e meio, né? Foi bem no comecinho, né? E aí, meus pais, eu lembro que minha mãe virou para mim e falou: a gente não está te expulsando de casa, você está saindo porque quer, porque a gente vai aprender a lidar com você, né? A gente vai aprender a te respeitar. E demorou um tempo. E eu entendo esse tempo também, porque de alguma medida, sabe, é mais fácil para vocês que nunca me viram ou que conviveram um pouco comigo me chamar como Amara do que para as pessoas que me criaram para ser o meu nome antigo, sabe? Para ser aquele nome. Aquele nome vai me acompanhar como uma espécie de fantasma o resto da vida, né? Sempre que alguém falar ele por aí, assim, eu vou olhar assim, quem que descobriu, né? E eu lembro de uma vez que eu estava com uma amiga estava do meu lado, aí o celular dela começou a tocar e o meu nome de registro apareceu assim no visor do celular, brilhando, assim, sabe, que era a pessoa que estava ligando, era o meu nome de registro, né? E eu olhei para aquilo, ela mostrou para mim e falou: olha só que bosta. Aí eu olhei aquilo, achei que ela estava brincando comigo, assim, tirando sarro de mim, assim, e não, era o pai dela. E aí isso foi mais assustador ainda, assim, e ela não lembrava que meu nome era aquele, então foi aquele. E aí, ou seja, essa questão do nome é uma questão muito complicada, né? E com isso, eu começo então a minha fala aqui. Quando eu vou falar sobre questões trans, eu gosto de começar falando que falar de nós implica falar sobre vocês, falar sobre o que não é nós também, né? E porque se a gente ficar sempre se referindo só àquele grupo, e só nomear, e só marcar aquele grupo, não conseguir compreender o que não é aquele grupo, a gente nunca vai entender também, de forma mais densa e profunda, o que aquele grupo é, né? Então, por exemplo, a gente pensa essa palavra trans, que faz tanto sentido, mas a maioria das pessoas não sabe usar um contraponto para essa palavra trans, né? Então, a gente fala geralmente de homem trans, mulher trans e mulher biológica, homem biológico, mulher normal, mulher, homem de verdade. Já viram todos esses? Todos esses termos, né? Acho que a maioria das pessoas que não tem intimidade com o debate trans vai se valer desse. São as palavras que a gente tem, né? São as palavras que a gente conhece. E a militância trans, uma das coisas que ela trouxe foi justamente a possibilidade de pensar o que não é nós, mas em termos que nos sejam equivalentes, né? Então, por exemplo, o termo que a gente escolheu para isso é o termo cis. Então, mulher trans, mulher cis, homem trans, homem cis. E de onde vem cis, né? Cis vem do latim, significa do mesmo lado, e trans significa para o lado de lá, né? São metáforas que a gente já usa cotidianamente. Então, por exemplo, a gente pode pensar em transamazônica, né? A estrada que corta a Amazônia. A gente pode pensar em transatlântico, né? Corta o Atlântico. A gente pode pensar em cisplatina, República da Cisplatina, antigo nome do Uruguai, né? Que significa o quê? Que margeia o Rio da Prata. Cisjordânia, margeia o Rio Jordão. A gente pensa em uma linha e pensa em algo que fica acompanhando essa linha, né? E por que cis, então, faria o contraponto ao que é trans? Primeiro, seguindo a metáfora original, né? Nos colocaram como trans. Gente que não era nós, nos nomeou enquanto trans. Disse que cruzamos uma linha. Se nós cruzamos uma linha, quem não cruzou essa linha permanece ao lado dessa linha, certo? E como é que a gente vai pensar esse não cruzar a linha e esse cruzar a linha, né? Em vez de ficar pensando em termos biológicos, a gente gosta muito de pensar a questão da nomeação original, da designação recebida na origem, né? Porque a gente nasce com um determinado genital, o corpo médico vai olhar para aquele genital e vai nomeá-lo como feminino ou masculino, né? Sexo feminino ou masculino, isso em si já é o olhar da cultura, não é algo pré-discursivo, sabe? É algo que da cultura, a gente olha e nomeia ou um, ou outro, ou masculino ou feminino. O sexo dito masculino, ele vai pressupor um futuro de homem, o que significa que essa pessoa que tem um sexo dito masculino vai receber uma criação para ser homem. E ser homem, o que significa na nossa cultura? É se entender a si próprio como homem e ser lido pela sociedade como homem. Então, é coisa de, não basta a pessoa dizer o que ela é ou o que ela não é, ela vai receber um adestramento mesmo para quando ela entrar no mundo da linguagem, ela ser capaz de pensar a si própria como homem. E se ela tem uma genitália dita feminina, ela vai receber um adestramento para se entender enquanto mulher e para ser lida enquanto mulher, né? E aí, ou seja, então,
o sexo de origem, né, o sexo a designação que você recebe quando nasce, né, essa designação puxa um gênero que vai acompanhando a sua vida, né. Então, o cis, o do mesmo lado, né, significa isso. Então, é esse processo. E o trans você recebeu você tem uma designação de origem, sexo dito masculino, mas você não se reconhece nesse futuro de homem, nesse adestramento, nessa criação que você teve para ser homem, e você reivindica um outro futuro, uma outra existência para si, uma existência no feminino. Então, você cruza uma linha imaginária que dividiria homem e mulher, certo? Então, é nesse sentido que a gente vai pensar a metáfora, né? E a gente precisa pensar a metáfora e precisa sempre repensar os termos, né? E como aplicar essa metáfora trans e cis, né? Porque, às vezes, eu sinto que a sociedade nos responsabiliza por exemplo, no CID atualmente é colocado como um distúrbio, né? A questão trans é colocada como um distúrbio, é vista de forma patologizante. Por que é vista de forma patologizante? Porque a sociedade não compreende a sua responsabilidade nesse processo. De onde vêm nossas disforias, né? Disforia é justamente esse termo que a gente usa, né, para falar do nosso de não se sentir à vontade com o nosso corpo, ter uma relação de aversão, muitas vezes, uma relação uma relação complexa, complicada, dura, difícil. E de onde vem isso, né? Eu penso, por exemplo, na infância, e o menino, a pessoa criada para ser um menino, né, que tem um pênis, aí chega para a mãe, eu sou uma menina, e a mãe e o pai vão falar, não, você não é menina, você tem pipi. Sabe? E começa, sim, falando de forma tranquila, né, de forma conversando, né? Não, você não é menina, você tem pipi, você tem pipi, você tem pipi. A criança insiste, começa a ser violentada pelos pais, começa a sofrer ameaça, começa a sofrer abuso psicológico, chantagem emocional, e ela começa a aprender desde cedo a responsabilizar o genital que ela tem pela impossibilidade de ser aquilo que ela é, impossibilidade de se construir para ser aquilo que ela é. Percebem isso? Então, qual o nosso pasmo quando a gente chega na vida adulta e percebe que essa criança tem, essa pessoa tem ódio do genital que ela tem uma aversão ao genital que ela tem, e gostaria de fazer uma cirurgia para se ver livre desse genital. Esse ódio, essa aversão foram criados socialmente, foram criados numa sociedade. Não é uma questão de gene, não é uma questão de DNA, não é uma questão biológica, é uma questão social. Sabe? Quando a gente pensa, então, em despatologização, não é só deixar de nomear isso como um distúrbio, uma doença, mas é também deixar de criar nas pessoas esse sentimento, de deixar de violentar as pessoas para que elas possam viver de forma mais tranquila com seus próprios corpos e existências. Então, despatologizar, eu acredito que deve ser pensado em duas linhas, né? Primeiro, uma linha que a gente não vai considerar como doença, porque considerar como doença é se desresponsabilizar enquanto sociedade pela criação desses indivíduos, né? E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, eu não vejo nenhum problema que a criança que tenha um pênis seja criada para ser um homem, e a criança que tem uma vagina seja criada para ser uma mulher. O meu problema é se nesse processo, porque isso é um processo, aquele não se nasce mulher, torna-se mulher, da Simone de Beauvoir, aponta para isso, né? Aponta que é um processo criar uma mulher e criar um homem. Vão te tornar uma mulher, vão te tornar um homem, só que como é um processo, esse processo comporta falhas, e se nesse processo, essa criança, essa pessoa, reivindicar outra existência que não aquela para a qual ela foi criada, eu gostaria que a sociedade tivesse plena tranquilidade para assumir o seu erro. Não fomos capazes de criar você para ser uma mulher, não fomos capazes de criar você para ser um homem, e permitisse essa pessoa viver de acordo com o que ela é, entende? Seria uma coisa bastante simples, na verdade, né? Mas não é assim que a gente vê que a gente vive as nossas vidas, né? A gente tem que o tempo inteiro estar lutando para provar alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente quer retificar documentos, a primeira coisa, você tem que convencer um psicólogo. Para ele te dar um laudo, né? Um laudo atestando que você é mulher ou homem. E o que significa você entrar num consultório de um psiquiatra, de um psicólogo, com a necessidade de provar para essa pessoa alguma coisa? Isso já afeta de cara a relação do paciente com o profissional, né? Porque se você tem que provar algo para ele, você vai ter que se fiscalizar, você vai ter que se vigiar o tempo inteiro para não dizer nada que possa colocar em risco
aquele laudo. Porque se você colocar em risco aquele laudo, você não vai ter o acesso à cidadania. Você não vai ter direito a retificar seu nome e viver de forma não humilhante. Porque é bastante humilhante para nós, por exemplo, quando a gente chega num banco e a gente mostra documentos, esses documentos são masculinos e você tem uma aparência completamente feminina e a pessoa que te atende fala que aquele documento não é seu, te acusa de falsidade ideológica, quando o policial faz a mesma coisa, sabe? Ou então, quando você retificou o documento e a pessoa ainda tem alguma marca, algum indício de ser uma pessoa trans, e aí a pessoa fala que aquele documento não é de verdade. Sabe? Percebe? Para nós, a relação de documento de verdade é uma coisa muito complicada. E a gente precisa questionar um pouco isso, né? Porque essas coisas estão muito calcadas em modelos de homem, de mulher, de masculino e de feminino, né? Então, se a gente tem que entrar no consultório do psicólogo, provar para ele alguma coisa, já está errada, isso já não serve como um atendimento psicológico, porque eu não vou poder me abrir, eu não vou poder dizer para ele o que eu gostaria de dizer, eu não vou poder demonstrar nenhuma dúvida, porque ele vai estar se responsabilizando por dizer quem eu sou, e se ele vê que eu tenho alguma dúvida, ele não vai se responsabilizar, ele não vai querer, e não tem essa de, nossa, alguém ter que se responsabilizar por dizer o que eu sou, isso é absurdo, sabe? Eu acho isso absurdo. Então, querer que um laudo diga o que somos é um absurdo, né? E aí a gente pensa também na questão da responsabilidade da ciência, né? Porque, de repente, está lá no CID-10, né, está lá que a gente tem que ter, por exemplo, um dos critérios para você ser uma transexual de verdade, você tem que ter aversão ao seu genital há pelo menos 2 anos. Sabe? E aí, isso é uma coisa muito engraçada, né? Essa quantificação, 2 anos. Né? E aí, o que acontece? Né? Não, podia ser desde do nascimento, né? Mas e aí o que acontece? A gente já sabe disso, e quando a gente entra no consultório, o que a gente vai falar? A gente vai falar que a gente odeia desde criança, a gente vai falar que a gente nunca tocou no nosso genital, que nunca nos masturbamos, que eu vou falar que eu nunca tive uma ereção, que quando eu tenho uma ereção eu tenho vontade de cortar ele fora, que eu já te comprei gilete para me mutilar, sabe? Eu vou chorar lá na hora, porque eu sei que isso é necessário para eu conseguir um laudo que vai me dar acesso à cidadania. E aí o que acontece? Eu digo tudo isso para o psicólogo, para o psiquiatra, ele chega no final e aí ele vai falar, olha só, o CID-10 está correto, porque essa pessoa tem aversão ao próprio genital. E vai se reforçando um círculo vicioso a respeito de o que somos, porque a ciência não tem responsabilidade, não tem compromisso com o que ela está criando. Ela não tem esse senso crítico de olhar com distanciamento para o que ela produz e dizer o que produzimos pode não ser a verdade, ou pode ser uma verdade parcial, ou pode ser até uma mentira deslavada. Então, é bastante necessário que a gente pense sobre isso, né? E aí, como é que eu estou de tempo? Ai, acho que eu explodi tudo já. Hã? Tá. E eu só vou falar mais um pouquinho, então, sobre a questão da travesti, né? Porque de um recorte específico do grupo de pessoas trans, né? Então, eu fico pensando assim, sair do armário. Uma última coisa antes de começar isso. Né? A gente pensa, por exemplo, eu vejo muita gente que se nega a acreditar que pessoas trans existem. Né? Acredita que você nasceu com pênis, você é homem, você nasceu com mulher, com vagina, você é mulher, não tem essa, sabe? Não tem como mudar isso. Sabe? A criação que você recebeu, a socialização feminina, a socialização masculina. Né? É muito engraçado, assim, né? Porque essa ideia de criação ela vale para algumas coisas, para outras não. Né? A gente foi criados também para ser heterossexuais, por exemplo. Mas eu duvido que alguém, em sã consciência, diria que não existem não heterossexuais, né? Que não existem gays, não existem lésbicas, não existem bissexuais. Né? Ou seja, se essas pessoas conseguiram se furtar aquilo que elas foram criadas para ser, né? Por que isso de ser criada para ser homem, ser criado para ser mulher, também seria isso seria algo incontornável se a questão da heterossexualidade não foi incontornável? Né? A gente pode pensar essa questão de o que é incontornável na nossa vida, o que não, e dar um pouco mais de agência para esse sujeito decidir como é que ele vai viver a própria vida. Né? E aí, então, fico pensando nessa questão da infância, né? de sair do armário também, de como eu, com 29 anos, fazendo doutorado, tendo uma bolsa de estudos, eu consigo sair do armário, não consigo começar a minha transição de forma muito mais tranquila, blindada. Meus pais, por exemplo, mesmo que eles me ameaçassem com me expulsar de casa, eu saía tranquilamente, eu propus para eles, eu vou sair de casa.
Percebem? A minha capacidade de negociar a minha aceitação é outra. Eu sou a primeira pessoa na família que tem um doutorado. Então, eles já não podem mais dizer assim, você é uma pessoa louca, você é uma pervertida, sabe? Porque existe todo um capital social que eu posso manipular para conseguir lembrá-los o tempo inteiro de, olha, não, vocês não têm direito de acreditar que eu não tenho o direito de fazer o que estou fazendo, né? Mas eu lembro também de, por exemplo, meu pai me dizendo, né, que se eu tivesse feito isso na adolescência, ele teria me batido até eu mudar de ideia. E eu fico pensando no como é difícil para uma pessoa que não tem que está numa situação vulnerável, né? Uma pessoa criança, uma pessoa adolescente, uma pessoa que não está com emprego garantido, que não tem uma fonte de renda garantida, como essa pessoa vai fazer sua transição dessa maneira como eu fiz, né? Essa pessoa não vai poder fazer tudo isso, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, antes mesmo de ter consciência de que um dia ela fará a transição, de que um dia ela vai se colocar como trans, muitas vezes ela vai ser tirada do armário, né? Desde criança, o garoto que tem um comportamento feminino, ele vai ser tirado do armário, antes próprio que talvez ele tenha consciência do que ele é, de como ele gostaria de viver a própria vida, né? Eu vejo a média de idade da primeira relação sexual das minhas amigas travestis, hoje prostitutas, né, entre 8 e 10 anos. Sabe? 8 e 10 anos, sempre com garotos mais velhos, garotos que abusavam delas no colégio, sabe? Porque ser um menino afeminado no colégio é uma fonte de violência terrível. Ser uma menina masculina no colégio é uma fonte de violência terrível. Vão te tirar do armário e talvez você nem quisesse sair do armário, talvez você nem estivesse no armário, mas se você for um menino feminino, vão pressupor que você é gay e que você pode vir a ser travesti, não vão pressupor que você pode ser heterossexual, por exemplo. Sabe? E a gente tem que pensar isso também, né, na possibilidade de feminino e masculino já não serem mais propriedade exclusiva de homem e mulher, poderem circular por esses dois universos, né? Então, podemos ter homens masculinos e femininos, mulheres masculinas, mulheres femininas. Então, quando a gente pode pensar, e aí a pessoa é tirada do armário, é expulsa de casa, é expulsa do colégio, o mercado de trabalho vai fechar as portas para essa pessoa, e o que vai sobrar? Vai sobrar a prostituição, né? E não é a prostituição para ganhar R$300 a hora, não é a prostituição para ter um flat perto da Avenida Paulista, é a prostituição de R$20 o sexo oral, R$30 o completo dentro do carro, atrás da bananeira, no matagalzinho, é a prostituição dos R$50 num quarto pulguento, é essa prostituição que a gente está falando, tendo que pagar diária para a cafetina, para o cafetão, tendo que sofrer abuso da polícia, é uma prostituição exercida de forma precária. Seria diferente se fosse a de R$300 por hora, que a gente tivesse uma condição financeira outra, que a gente pudesse bancar a nossa autonomia e peitar a sociedade. Não é dessa prostituição que estamos falando. Então, e essa prostituição é uma prostituição que vai novamente nos violentar e vai reforçar toda essa carga que existe atrelada ao termo travesti, né? Então, primeiro de tudo, a gente estima que 90% das travestis estejam na prostituição. E quando 90% estão na prostituição, a imagem social que a gente tem é que 100% delas estão. Então, eu ando na rua, as pessoas me abordam e perguntam o meu preço. Sabe, eu estou voltando de São Paulo no Cometa, no ônibus Cometa, um cara começa a flertar comigo, de repente ele senta do meu lado, e a primeira coisa que ele faz antes de falar oi, sabe, é tirar o pênis para fora, dentro do ônibus. Eu estou andando na rua, as pessoas elas desejam o meu corpo, mas, ao mesmo tempo, elas não têm coragem de assumir isso publicamente. Então, eu estou lá no metrô de São Paulo, o cara começa a dar chutinhos no meu pé para me mostrar o visor do celular dele, com o número de telefone dele, para que eu ligue para ele, para chamá-lo, porque ele não tem coragem de falar oi para mim na frente das pessoas que estão ao redor. Percebem o que é isso? Assim, é um desejo, mas, ao mesmo tempo, é uma interdição. São corpos absurdos, são corpos exóticos que as pessoas desejam sexualmente, mas não têm coragem de passar desse estágio do desejo sexual, não têm coragem de nos levar para um shopping de mãos dadas, não têm coragem de assumir para a família, para os amigos. Então, é sempre isso, relacionamentos abusivos, é uma prostituição exercida de forma precária, é o tempo
todo nos assediando com propostas que vão colocar em risco a nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente está falando de dinheiro minguado e de existência diária, que você vai ter que garantir ganhando R$20 no sexo oral, às vezes vai aparecer lá o cara que vai te oferecer 10, 5, 15, se a noite estiver ruim, você vai ter que aceitar, se estiver chovendo, você vai ter que trabalhar na rua, se você estiver gripada, se você estiver doente, não tem essa, você vai ter que trabalhar naquele dia. Tiver um sol escaldante, você também vai ter que ir. Então, e aí, quando você está nessa situação extrema, né, não estou conseguindo pagar aqui o dinheiro necessário só para existir nesse dia. Chega um cara e te oferece R$50 a mais para transar sem camisinha. É disso que a gente está falando, né? Ou seja, e aí você vai aceitar. Porque parece parece assim, incontornável que, em algum momento, você vai ter vai ter alguma DST. Sabe, a maioria das minhas amigas já teve sífilis na vida. Às vezes, mais de uma vez. Por quê? Porque a nossa existência é dada de forma precária. Então, quando a gente vai falar de despatologização, a gente tem que pensar na quantidade de violência que é exercida sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas. Então, e aí tem essa questão então da DST, do HIV, né? E aí é engraçado que cobram dessa pessoa que ela, por exemplo, se ela tiver HIV, ela tem que informar como um dever ético dela o parceiro sexual. Aí eu fico pensando assim, como é que essa travesti que está lá, tendo que garantir o dia a dia dela, o cliente chega e quer fazer sexo oral nela sem camisinha, ela tem que falar para ele que ela tem HIV, ela tem que falar para ele como um dever ético, e aí ele vai sair de lá e nunca mais vai voltar, e ainda vai ficar xingando ela, e vai falar para todos os amigos, essa que tem HIV, não saiam com ela, vai foder a vida dela. Ela vai ter que fazer isso. Esse é o dever ético dela, ser mártir, sabe? Se sacrificar pela humanidade ou se sacrificar por aquele indivíduo infeliz. É complicado. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas, do que é ético, o que não é ético, nessas vidas vulneráveis, né? Então, é muito fácil cobrar a eticidade de quem está ali existindo de maneira frágil. Então, acho que é mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Agradeço muito feliz de estar aqui. Obrigado.